Pode, Marcelo. Posso? Boa noite e sejam bem-vindos. Está baixo, eu acho. O item 66 do Fonte Viva tem o título Acordar e Erguer-se. E Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14, o seguinte: Desperta tu que dormes, levanta-te dentre aos mortos e o Cristo te iluminará. E nos diz Emmanuel: há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia da experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelham-se a mortos preciosamente adornados. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados ou não, que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento como espírito de fraternidade, identifica-se com o instrutor exigente que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Disse-lhe Paulo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre aos mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetimos: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Graças a Deus. Essa passagem me lembra dos nossos recolhimentos, quando a gente canta para o recolhido acordar e depois levantar, que tem o mesmo sentido. O acordar não seria o despertar apenas de uma noite de sono, seria acordar para as verdades divinas. E a gente só consegue acordar quando a gente consegue olhar para dentro. Já acordar já é difícil, porque muitas vezes vivemos num mundo onde nós nos iludimos diante da nossa visão e acreditamos que a realidade seria aquilo que a gente está vivendo. Mas, no fundo, é muito maior do que nós pensamos. Quando nós vamos nos conhecendo mais, fazendo esse contato com o Criador e percebendo que tantos valores que nós acreditamos hoje serem tão importantes, amanhã, quando estamos mais lapidados, a gente vai ver que os nossos valores mudaram. É igualzinho quando a gente é criança, o nosso valor, o nosso desejo é brincar, né? A gente estuda mais por obrigação, raramente uma criança não gosta de ficar estudando, se tiver de uma forma mais lúdica, fica melhor. Quando a gente fica adolescente, a gente já começa a querer sair e a namorar, e aí vai para baile, e aí a gente vai para boate, a gente vai para noitadas. Mas quando a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo outras responsabilidades, que todas as outras que nós tínhamos desejos
foram ficando para trás, porque foi fruto de algum momento que nós vivemos diante das necessidades. Assim é a alma humana, quando a gente vai crescendo e vai se permitindo a ampliar os nossos conhecimentos e as nossas experiências, porque fácil é a gente falar que uma experiência vivida tem que ser assim, porque foi comigo, tem que ser com ele. E tem que ser com todo mundo igual. Claro que não, eu sou uma pessoa, ele é outra, ela é outra, cada um de nós tem uma natureza, talvez tenhamos a natureza igual, porém caminhamos talvez distintamente, com tantas diversos caminhos, né, que necessitamos para conquistar experiências que nos traz hoje, nessa e em outras vidas. E quando a gente vai crescendo, quando a gente vai buscando um pouco de mais conhecimento, que a gente começa a acordar, né, para perceber o quanto que a gente não sabia nada, aí acreditava que sabia tudo, o quanto que a gente valorizava tanto o nosso orgulho, e hoje a gente vai vendo que, quando aprende tantas outras coisas, que aquilo ali é apenas um processo do nosso ego, e que a gente precisa de entender e trabalhar e rever tantas coisas, os nossos valores vão mudando. Como uma pessoa que já está mais velha, que tem os valores totalmente diferenciados do hoje, né? A gente vai amadurecendo, não vou dizendo envelhecendo, porque o amadurecimento ele é constante nas nossas vidas. E se a gente se permitir a amadurecer, a gente vai incorporando todos esses valores necessários àquele momento que a gente está vivendo. Mas para isso a gente tem que ter disponibilidade e querer, vontade. Quando queremos alguma coisa, a gente precisa de ter vontade. Quando ele falou aqui, acordar e erguer-se, né? E é a outra parte da cantiga que a gente fala, levanta quem está deitado, levanta que já é hora de Deus, né? Levantar. Acordar é despertar para essas verdades. E o levantar é fazer um movimento de busca, um movimento de trazer para nós aquilo que nós precisamos. Estou com sede de água, vou beber água. Estou com sede de amor, vou buscar amar as pessoas. Ou seja, é importante que a gente comece a refletir que tudo aquilo que a gente tem carência, a gente tem todo o direito de buscar. Só precisamos perceber que todas essas carências que nós temos, nós não precisamos acrisolar e muito menos aprisionar, acreditando que todas essas carências fazem parte de uma regra social que muitas vezes eu acho que é aceita ou não, e aí fico tentando seguir alguma coisa que eu acredito que seja o natural, o normal. E quando eu vou viver em mim, a gente vai vendo que é diferente. A gente vai vendo que cada um de nós é importante se encontrar consigo mesmo. Porque a gente, quando se encontra com a gente se encontra com o nosso guia, com o nosso mentor, se encontra com Deus. A gente vive essa espiritualidade, porque quando você está em você, ninguém te enfraquece. Quando nós estamos em nós, ninguém nos aborrece, né? Por mais que tenha atitudes e pensamentos diferenciados dos nossos, a gente acaba olhando, respeitando e entendendo quando nós temos a consciência e o conhecimento necessário para saber que cada um de nós estamos em níveis diferenciados, porém, se estamos todos aqui, estamos buscando elevar o nosso nível moral, em primeiro lugar. Não adianta a gente querer apenas elevar o nosso índice, o nosso nível intelectual, né? O conhecer, o saber é muito importante, mas isso só nos liberta se nós soubermos aproveitar e tivermos uma moral suficiente para que a gente possa aplicar isso da melhor maneira, né? E o contato com o ser humano, a vida precisa ser vivida na experiência. Às vezes a gente tem muitas teorias, mas é na experiência que a gente vai saber que se você gosta de jiló, quando você comeu, né? Não é igual uma criança, que você mostra lá uma sopa, ela, não gosto, nunca comeu. Ou quando você mostra alguma coisa, a criança, não, eu não quero, nunca provou. Eu vejo que adultos falam assim, eu não preciso nem provar, porque a minha intuição é errada. Né? Uma vez eu
eu fui comer uma comida lá no norte do país, era tacacá, não, era maniçoba. Era, a aparência, já comeu? A aparência é horrível. Parece, quem já comeu sabe, parece um bolo de cocô de vaca. Mas o gosto é maravilhoso. É maravilhoso. A água dá água na boca. Então, quando você olha, nem sempre aquilo que a gente olha, que está muito bonito, está bonito por dentro. Nem todas as coisas que a gente vê que está feio, é feio por dentro. A essência de cada coisa é que vai traduzir a alma, essa percepção sutil que nós precisamos alcançar para perceber aonde estão os nossos valores. Porque se hoje os valores da matéria são importantes, são muito importantes. Eu preciso me erguer para, através da minha busca do dia a dia, através do contato que eu faço com a matéria, com a vida, com as coisas, é que eu vou evoluindo o meu sentimento e vou percebendo que tudo, embaixo disso tudo, por trás, tem um sentido maior. Um sentido maior que a gente, às vezes, desconhece. Hoje, estão muitas pessoas aqui, acredito que vieram outras na parte da tarde, que estão iniciando o curso de médios, sejam todos bem-vindos. E a gente pode dizer que é muito importante quando a gente aprende as leis divinas, e a sessão de mesa ela se baseia no Evangelho segundo o Espiritismo, embora a gente faça palestras diversas, mas todas elas com base no Evangelho, isso para nos trazer um norte moral, para que os ensinamentos que a gente possa aprender, a gente possa saber usar. Uma escola iniciática tem que iniciar as pessoas, né, com uma base boa. Eu sempre falo isso, os mais velhos devem lembrar, né? Quem via aquela série do Kung Fu, né? Kung Fu, você não pegou não, né? É novinho ainda, é jovem, é baby. Mas o Kung Fu era um Kung Fu que lutava sempre com alguém do mal. Cada série era um capítulo que era uma história. Mas sempre esse alguém do mal era uma pessoa da mesma escola aonde ele aprendeu. Mas recebeu os mesmos ensinamentos, mas encaminhou para o mal. Destruía pessoas, batia, né? E ele foi para o bem. E assim é a vida. Você aprende qualquer coisa, você pode usar aquilo para o teu bem, para o bem das pessoas e para o mal também. Infelizmente. Porque se não tiver uma base moral, e assim mesmo quando tem, a gente escorrega na banana, porque a gente precisa ficar de vigília o tempo todo, o que nós pensamos, o que nós sentimos, se tudo isso está alinhado à lei divina. E aí não adianta a gente contestar, né, porque a lei divina é incontestável, ela é divina, ela é universal. Uma vez teve uma pessoa no curso de médium que falou assim, acho que Jesus errou quando falou que o perdão era ilimitado. Eu, como? Como? Ele trouxe a lei divina. Por que você acha que ele errou? Me fala aí. Olha só, se chegar uma pessoa na minha casa, matar os meus filhos na minha frente, tu acha que eu vou conseguir perdoar? Você vai ter que ter muita força, e muita fé, e muita compreensão para perdoar. Nunca eu ia perdoar. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte, se essa pessoa que matou os teus filhos era um outro filho teu, como é que faria? Para e pensa. Aí ele diz, não, se fosse meu filho eu não ia fazer isso. A gente não pode garantir, né? A gente vê famílias com 2, 3 filhos, 2 é maravilhosos e aquele outro é o demônio. Né? Escolheu para o lado ruim. Então, a gente não pode querer achar que a lei divina ela está errada. Não, eu falei para ele, amigo, você é que não consegue perdoar. Você tem uma grande dificuldade. Se você chegar para uma pessoa que vai matar teus filhos na tua frente, você tem que ter tido uma resistência ao perdão muito grande para poder chegar a esse nível de atrair isso para que você pudesse perdoar. Mas o perdão é ilimitado. Então a lei divina traz alguns ensinamentos que são muito importantes para a gente. Ele pode não entender aquilo naquela hora, mas lá na frente ele vai entender. Tu sabe por quê? Porque nós também erramos. Mas eu não faço nada de errado.
Tudo bem, você pode ficar numa grande vigília. Mas vamos fazer uma regressão de vidas passadas, né? Bota a mãozinha aqui e regride. Vai lá, né? Estala o dedo e vai lá atrás. Aí você vai ficar com vergonha de você mesmo, de tantas coisas que você fez, né? Que olhou, e hoje você pode até se você lembrasse, se encarnasse lembrando, tu ia se envergonhar de quem você é. Então, a lei divina, ela é para ser cumprida. E é importante que a gente possa entender que não precisamos ficar na inércia, de braços cruzados, se movimentar para acordar para tantas outras coisas que a gente não está vendo. O mundo está aí, tantas coisas acontecendo, em vez de a gente julgar, de criticar, a gente precisa compreender. Não vamos resolver o problema do mundo, mas podemos resolver os nossos problemas. Então é importante que a gente possa refletir sobre aquilo que nós sentimos e aquilo que nós pensamos. O pensamento que nós temos, ele é fruto daquilo que a minha alma pensa, daquilo que o meu guia está me sugestionando até agora para eu falar, o guia do outro está captando e está me jogando informações, aquilo que várias pessoas estão pensando e faz uma pergunta mental e essa pergunta vai lá na minha cabeça e eu respondo dentro da palestra, não é assim? O nosso pensamento é uma medusa. Ele pode atrair qualquer vibração boa ou ruim, do meu guia, do meu inimigo espiritual, do inimigo espiritual dela, de outrem, ou do seu amigo espiritual. Agora, o sentimento é meu. O sentimento é meu. Eu não posso dizer que eu estou sentindo raiva porque o espírito está me estimulando a raiva. Está estimulando aqui na cabeça. Mas o sentimento é meu e eu só preciso sentir o que eu estou sentindo. Porque isso vai ser transformador se eu já conseguir sanar no meu pensamento aquilo que não é meu. Gosto muito do Denis. Aí vou atender ele e aí de repente vem uma sugestão. Pô, esse cara não presta. Pô, mas eu gosto dele. Aí eu vou dizer, é meu guia espiritual que fez isso? Meu guia espiritual não é fofoqueiro, nem fala mal de ninguém. Né? Pode ser algum inimigo dele que vem ali. Quantas pessoas que eu boto para atender, que eu sento, nem conheço a pessoa, estou ali, está disponível para se atender, e escuto dentro do meu ouvido, essa pessoa não presta. Eu sei que não é meu guia. Meu guia não falou aqui. Pode ser quem está acompanhando aquela pessoa, já tentou me colocar contra ela para eu não ajudar ela. E aí eu fico na tentativa de ajudar a pessoa e de ajudar essa consciência que está perturbando ela. É o setor de doutrinação. E eu percebo isso. Agora, imagina numa consulta com a entidade, com o preto velho, imagina o que rola, né, por detrás daquilo que a gente nem percebe. Tu vai pedir um emprego, já aconteceu isso comigo. Vai pedir um emprego, você ajoelha lá para o preto velho vai te dar um passe, vai te orientar como é que você tem que fazer, vai passar as coisas, os banhos e tal, e aqui em cima tem uma camada de espíritos que trabalha com o preto velho, que está doutrinando algumas entidades malévolas que estão ali tentando prejudicar o caminho dele, porque ele traiu uma pessoa e ela foi lá, está pensando negativamente contra ele, e aquilo ali está gerando um caminho fechado, e a gente nem sabe. Nem sabe que às vezes... Aí o preto velho fala, olha, perdoa mais, para lá, porque já está vendo que está do lado. Né? Então, que a gente possa entender que o nosso pensamento, ele capta qualquer vibração. E o nosso sentimento é aquilo que nós sentimos. Sentir o que se sente é importante para evoluir. Sentir o que se pensa também é legal. Né? Tentar sentir, isso aqui é meu. Né? E pensar o que se pensa. Será que eu gosto muito disso? Aí vem um pensamento negativo contra ela. Isso aqui é da minha cabeça? Não. Então, sai da minha cabeça. Faça uma oração por ela. Isso é muito importante, sabe? A gente não consegue, porque a gente vive num mundo de vibrações. É como se fossem fios de energia que nos ligam uns aos outros. E a gente acredita que muitas coisas somos nós que estamos pensando. E muitas delas não somos. Né? Muitas delas não somos. Então, mas o coração é nosso, o sentimento é nosso, ele bate aqui dentro. Mas só nós podemos olhar para dentro de nós quando a gente tocar o nosso coração. Acordar para o amor, acordar para amar. Amar aquele que é bom, e até aquele que se senta do teu lado para pedir uma ajuda e aquela pessoa é uma pessoa ruim, acorda para o amor, porque o amor vai ajudar essa pessoa.
acorda, desperta para o amor, que você vai ajudar essa pessoa, independente daquilo que está ali do teu lado. Então, às vezes a gente não consegue fazer isso dentro de casa, na própria família, mas a gente tá vivendo uma experiência de aprender a amar. E quando a gente alcançar esse amor assim, nossa, eu contei essa semana, eu acho que foi para o Daniel, não me lembro o que eu contei. Que uma vez o senhor Catoco estava consultando lá no final do salão, e lá no outro final estava acontecendo o processo de um homem que estava possesso. Né? Uma confusão, uma pessoa de gente querendo ajudar, e ele com muita força queria e eram vários homens para poder segurar o cara, porque ele estava agressivo, possesso, isso é possessão já. E o senhor Catoco lá falando, daquilo que o senhor Catoco parou e falou assim, aguarde um instantinho. Foi lá, calmamente, pediu às pessoas, se afastem. Abriu os braços, botou a mão no braço. Ficou uns 5 minutos com ele ali, mas ali no braço. O senhor começou a chorar. Ele falou, você está bem? Tudo bem agora. Agora pode continuar a consulta aí, que eu vou lá continuar a minha. O que ele fez? Uma mágica? Não, é amor. É que na hora do desespero, na hora da confusão, se a gente não tiver amor ali, a gente entra na sintonia do negativo. A gente entra e não consegue resolver o problema. Então, quando a gente começa a acordar e despertar para esses valores que são mais sutis e mais sensíveis, a gente começa a perceber que a nossa alma vai refinando, né? Vai entendendo coisas, não que não se sinta superior a ninguém, estamos todos no nível de busca, né? Mas a alma vai refinando um pouco mais, e você vai, através de várias experiências desse refinamento, você vai se lapidando, você vai se melhorando, vai aumentar o teu fluxo de vibração com a tua entidade. Então, se ela alcançava um nível aqui, você vai alcançar um nível dela mais lá em cima, mais sutil, mais claro, mais verdadeiro. Ou seja, você vai ter um canal mais limpo para lidar com Deus. Isso é desenvolver espiritualidade. Quando a gente começa a compreender os ensinamentos da lei divina, porque ler e olhar a gente sabe, difícil é botar em prática. E depois que a gente acorda, tem a hora da ação. Acorda, né? Levantar, erguer o corpo para fazer ação muscular e começar a atividade para você praticar tudo aquilo que você, com certeza, foi desperto para isso. Então, que nós possamos, vocês, então, especialmente, que estão começando praticamente hoje no curso de médio, né, amanhã, já é a segunda aula, possam despertar para novos conhecimentos, novos valores, e colocar em prática e tentar, né? A gente pode dizer que a gente não vai acertar 100% sempre, porque é difícil a gente tirar 10 em todas as provas que a gente faz. Mas se a gente tirar 5 já está bom, porque já tem mais 5 para a gente poder alcançar lá o propósito, que depois vem de novo a experiência e você melhora mais, e aí melhora mais um pouco, melhora mais. Melhorou de tudo aquilo, vem a próxima experiência. E assim a gente vai evoluindo. Que Deus nos abençoe, que possamos iniciar esse novo momento com todas essas vibrações de luz e de amor, para que todos nós possamos entrar nessa sintonia com o Criador e realmente fazer esse contato de amor e de luz. Graças a Deus. Graças, Senhor, te rendemos por esse momento de contato contigo, que através do Evangelho possamos aumentar e ampliar a base de conhecimentos, para que possamos buscar, através da sua experiência, da nossa experiência vivida, com tudo aquilo que recebemos, possamos ampliar o nosso coração em bondade, em amor, desenvolvendo assim esses sentimentos maravilhosos que nos aproximam mais de Ti. Agradecemos a oportunidade e que possamos, durante essa noite, estar atentos em tudo aquilo que vamos receber nesse grande banquete de luz. Em Teu nome, em nome de Jesus, nosso meigo e amado Mestre,
Em nome dos nossos guias e amigos espirituais que nos assistem, pedimos a permissão para iniciar a nossa sessão de doutrinação da noite de hoje, com a graça de Deus. Bom, e o Babá Lucas hoje é o palestrante, ele falou, há muito tempo que a gente não se vê, desde o Então, boa noite a todos. Meu nome é Lucas Franco, estão me ouvindo bem? Sou dirigente da Fraternidade São Miguel Arcanjo, casa que eu dirijo junto com a minha esposa, Juliana Martins. Como o pai Luizinho disse, fica ali na freguesia, indo para a Serra. E o pai Luizinho é uma pessoa muito generosa. Quando ele fala todos esses elogios, pode cortar aí na metade, que é bem menos que a metade. E estar aqui na cabana de Pai Miguel das Almas é uma felicidade gigantesca. E essa é a minha primeira vez esse ano. Eu sempre falo para a Mel para ela manter meu emprego. Me mantém lá no grupo, porque eu preciso estar aqui falando. E muitas vezes a gente acaba invertendo essa lógica do trabalho espiritual, como se o centro, ou o Pai de Santo, ou as IAs, ou quem está ali precisassem de mim e não o contrário. Nós que precisamos do trabalho espiritual, a gente que precisa se desenvolver, aprender. E o tema de hoje, o tema que nos foi proposto hoje, é um tema grande, mas vocês vão ver que é bem tranquilo. A vida após a morte, o retorno à pátria espiritual e a percepção dos espíritos. É um tema muito desafiador porque a gente pode enveredar por muitos caminhos, mas ao mesmo tempo é um tema muito gostoso, que a gente vai estar falando de coisas que já fazemos há muito tempo, que é nascer e morrer. Nós já nascemos e morremos incontáveis vezes. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso nos próximos 40 minutos, 1 hora, mais ou menos. E é interessante porque essa é uma das grandes perguntas que move a humanidade, de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que acontece quando a gente morre. E as religiões e a própria ciência tentam explicar isso, cada um da sua forma. Por exemplo, o catolicismo vai dizer para a gente que quando a gente morre tem 3 caminhos possíveis. Alguém aqui fez catecismo, catequese? Então, ou eu vou para o céu, ok? Ou eu vou para o inferno. E aí, ali na Idade Média, foi criada a figura do purgatório, que é quando eu estou no meio do caminho, não fiz nem tanta coisa boa, nem tanta coisa ruim, e eu fico no purgatório esperando dar uma melhorada para ver se eu subo ou se eu desço de vez. No protestantismo, não tem céu e inferno. Não tem céu, inferno e purgatório. No protestantismo, eu morri, eu vou dormir. E eu vou ficar dormindo até o momento que Jesus voltar. E aí, quando Jesus voltar, aí sim, eu vou para o céu ou eu vou para o inferno. É muito interessante, tem um filme, até anotei aqui o nome, O Céu é de Verdade, já viram? O Céu é de Verdade é um filme muito gostosinho, está no Netflix, que ele conta a história de um garoto de família protestante, o pai dele era pastor, isso é baseado em fatos reais, e ele tem uma experiência de quase morte, uma EQM. E durante essa EQM, ele vê o avô que já desencarnou, e o avô conversa com ele, bate maior papo com ele, isso quando ele volta ele conta para todo mundo, ele aluga um triplex na cabeça de todo mundo, porque em tese, morreu, você está dormindo até a hora do juízo final. Como que ele conversou com o avô? E aí o filme vai se desenrolando, é um filme muito bacana que fala sobre fé. E a própria ciência, o materialismo, você morreu, acabou, só que hoje a gente tem a neurologia, a psicologia, algumas áreas das neurociências que estão estudando as experiências de quase morte e é muito bacana. Tem alguns canais do YouTube que gravam algumas experiências, os relatos das pessoas. Eu fui fazer um transplante de coração e eu fiquei X tempo morto até que eu voltei. Eu tive Covid, o exemplo do pai Luizinho, tive Covid,
fiquei lá entubado, bati lá e mandaram voltar que eu não tinha terminado a obra. E as pessoas vão narrando esses fatos sem nenhum cunho religioso. É muito legal. Porque em muitos desses relatos, eles narram as mesmas coisas. Mesmas coisas no sentido de procedimento. Então, em algum momento, ela passa a vida em revista. Então, isso é um fato muito comum nessas experiências de quase morte. Passar a própria vida em revista. Desde o momento que você nasceu até aquele momento. O que você fez? O que você deixou de fazer? E a gente vai estar conversando um pouco sobre isso, sobre o aspecto não do catolicismo, ou do protestantismo, ou do materialismo. A gente vai estar falando sobre o aspecto da Umbanda, sobre o aspecto do espiritismo que convergem para o mesmo ponto. Só que para a gente chegar nesse assunto, a gente precisa contextualizar bem rapidinho. Quando a gente lê esse livrinho aqui, a gente vai falar bastante dele hoje, o Livro dos Espíritos é um livro fantástico para a gente ler e reler várias vezes ao longo da vida. Ele vai dizer para a gente que Deus, Preto Velho chama Deus de Nzambi, que é como os Angolas chamavam, Olorum, como os Yorubá chamavam, os indígenas chamavam de Nyanderu, não importa o nome, Deus, a inteligência suprema, ele cria espíritos desde sempre e para sempre, beleza? O que são esses espíritos? Os espíritos são o princípio inteligente da criação, somos nós. Todo mundo é criado igualzinho, simples e ignorante. Ou seja, uma folha em branco, ok? E a gente vai se desenvolvendo, vai desenvolvendo livre-arbítrio. O que significa livre-arbítrio, Lucas? Você faz o que você quiser, ponto. Só que, a partir do momento que você faz o que você quiser, as consequências disso também são suas. A lei de causa e efeito. Então, o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito vão nos direcionando ao longo dessas múltiplas encarnações. O que nós estamos fazendo agora, nós estamos encarnados, beleza? Se eu morrer, eu desencarno, eu perco esse corpo físico, beleza? Tá todo mundo comigo? Tranquilo? Maravilha. Quando a gente vai encarnar, então tá lá o Lucas no plano espiritual. O Lucas está lá no umbral, foi de onde eu saí, espero voltar para lá em condições melhores. A gente vai falar do umbral daqui a pouquinho. Lucas está lá no umbral, Lucas, hipoteticamente, foi um sacerdote católico, que abusou da fala, que abusou da liderança, que fez um monte de besteira. E aí chegou um espírito e falou assim, Lucas, está na hora de você reencarnar para você poder quitar essas dívidas. Você não usou o livre-arbítrio como você bem queria? Então agora que você já aprendeu alguma coisinha, você vai falar, só que agora você vai falar sem querer ganhar dinheiro, sem querer fazer guerra com os outros, sem querer escravizar, abusar. Vamos ver se você consegue dessa vez, beleza? Beleza. E eles vão preparar a minha encarnação. Eu vou ter um mapa ali do meu perispírito. O que é o perispírito, Lucas? É o veículo semimaterial que vai ligar o meu espírito ao meu corpo físico, tranquilo? E aí esse corpo físico é como se fosse uma viagem. Pai Luizinho, uma pessoa muito viajadora, acompanha nas redes sociais. Pai Luizinho vai para o Nordeste. Adianta Pai Luizinho para o Nordeste cheio de casaco? Não adianta. Pai Luizinho tem que levar a sunga, a camiseta, uma bermuda. Então o nosso corpo físico é a mesma coisa. O Lucas vai encarnar com essa missão mediúnica. Então eu tenho que preparar a mala dele para isso. Então o perispírito dele vai ter tanto de ectoplasma, vai ter tanto disso, tanto daquilo. O Lucas vai viver alguma coisa, se ele fizer tudo direitinho, entre 75 e 85 anos. Se ele cuidar do corpo físico dele, ele vai bater lá nos 85. Se ele não fizer tanto, já vai bater aqui para menos. André Luiz, lá do livro Nosso Lar, lembram? Do filme, vai ter o 3 agora. Ele vai dizer que quem completa tudo recebe o nome de completista. Então eu imagino que tinha alguém como a Mel, com checklist. Lucas, olha, você vai fundar a fraternidade junto com a Juliana, você vai ter que fazer 685 palestras, vai ter que dar 38 mil passes, 10 mil consultas, beleza? Vai ter que cuidar do corpo físico, comer pouco, não pode fumar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Se eu fiz tudo, check, tudo certinho, eu fui um completista. André Luiz fala que eles são muito raros no plano espiritual. Que alguns são até meio que status de popstar. Chegou lá, caramba, fulano, completou a missão. Porque geralmente, como o pai Luizinho disse, a gente vai na média 5. Já tá bom, já não tá saindo aqui sem matar ninguém, sem roubar ninguém, já tá no lucro, né? E aí a gente vai encarnar. Essa encarnação, eu estou dando só uma contextualizada na vida, para depois a gente ir para a morte, beleza? Essa encarnação começa quando, Lucas? Quando o espermatozoide do papai encontra o óvulo da mamãe, é na concepção. E aí a pergunta que quem está começando no curso de médico pode pensar, meu Deus do céu,
Tem um espírito quando eu estou namorando com meu marido, com a minha esposa, no meu quarto? Não, não tem, fica tranquilo. Porque essa concepção, ela acontece horas depois, até dias depois. Às vezes 1 dia depois, 2 dias depois. Então fica tranquilo que depois que acontecer aquele processo de multiplicação, você vai dormir e aí eles vão chegar ali com espíritos extremamente técnicos, médicos do astral. Eu estava vendo aqui o livro do Paulo César Frutuoso, um livraço. E esses espíritos vão falar assim, caramba, o Lucas tem que encarnar. Então pegou lá o pai do Lucas, a mãe do Lucas, fez um mapeamento para que esse perispírito e esse corpo físico estejam adequados. Então o Lucas era brigão na última encarnação. Vamos botar ele com 1,70 para ficar mais difícil. Vamos botar o Lucas abusou da beleza. Vamos tirar um pouco do cabelo dele para poder frear ele. Então isso é muito importante, que a gente precisa entender que o nosso corpo físico, ele é como uma mala de viagem. Ele está programado para as nossas missões encarnatórias. Então imagina se o Michael Phelps tivesse que ser o Michael Phelps com 1,70. Não tem como. Então o Michael Phelps ele consegue pregar um quadro na parede e caiu um martelo, ele pega o martelo no chão sem tirar a mão do quadro da parede. Tamanho e envergadura daquele cara. Ele nasceu para aquilo. Ele nasceu para ser o maior campeão olímpico da história do esporte. E o que ele vai fazer a partir disso? Então, a gente encarna com um propósito. Todo mundo encarna com um propósito. Beleza? Todos nós temos talentos, como Jesus disse. Todos nós vamos encarnar com um conjunto de talentos. O Papai do Céu vai dar para a gente lá, ó, toma 1 talento. E aí você pega aquele talento, multiplica e depois devolve. O que é um talento, Lucas? Às vezes a capacidade de falar, de organizar, a capacidade de ter empatia com o outro. Às vezes você é bom em liderança, às vezes você é bom em aconselhar as pessoas. Às vezes você é o melhor na tua área, não tem nutricionista no mundo melhor do que você. Às vezes você é um bom cozinheiro. Enfim, todos nós temos talentos, todos nós. E todos nós vamos dar conta, segundo Jesus, na sua parábola dos talentos, do que a gente fez com os nossos talentos. Beleza? E aí vai chegar um momento que a nossa vida vai acabar. Então a gente fez o check-in quando a gente nasceu, ok? E o check-out é quando a gente vai embora. E aí o check-out é igualzinho. Vai chegar na recepção e aí? Não, bebi 3 águas do frigobar e sumiu uma toalha. O que você tem que dar conta daquilo? O check-out é a mesma coisa. A gente vai dar conta, só que não é um juiz. Não vai ter alguém olhando para a gente, vendo se você está falando mentira. Nós mesmos, lembra que eu falei lá da experiência de quase morte? Quase todos os relatos as pessoas contavam. Poxa, eu vi minha vida desde a infância, passando num telão, como num flash. Deve ser algo muito, muito, muito interessante. A gente já passou por isso várias vezes. Só que por que a gente não lembra? O Pai Luizinho deu a cola aqui. Por que a gente não lembra, Lucas? Porque imagina se a minha esposa foi alguém que eu matei na última vida. Vou ter um problema. Eu vou ter um problemão. Então a gente esquece, lógico, a gente esquece os fatos ocorridos, mas os sentimentos eles afloram. Né? As tendências elas afloram. Então você vê aquela criancinha, 5, 6 anos, querendo tocar um piano, isso é uma tendência. Provavelmente é algum espírito comprometido com a música. Assim como aquela criança ali com 5, 6 anos só faz o diabo na terra, é uma tendência. Os pais têm que ficar atentos, a disciplinar, trazer carinho, trazer conforto, enfim. É muito importante. E aí a gente chega aqui nesse livrinho, na pergunta 149. Eu vou ler algumas perguntas, porque é importante a gente ver que esse livro é muito simples, é um livro de perguntas e respostas. E ele vai ter um capítulo que ele vai falar justamente o nosso tema, da volta do espírito e extinta vida corpórea. E a pergunta 149, Kardec ele vai perguntar aos espíritos a seguinte pergunta: o que sucede à alma no instante da morte? Kardec perguntou, o que acontece com a gente na hora que a gente morre? E aí os espíritos respondem, volta a ser espírito, isso é, volta ao mundo dos espíritos de onde se apartara momentaneamente. Então, Lucas, eu estou aqui vivendo, tive um infarto fulminante, caí aqui, morri. O que acontece comigo? O meu corpo vai ficar aqui e o meu espírito e o meu perispírito vão seguir. Ponto. Simples assim. E ele ainda vai falar, de onde se apartara momentaneamente. Nós somos seres eternos, a gente não morre nunca. O nosso corpo físico a gente vai ganhar e perder várias vezes. Só que o nosso espírito é eterno. Tem lá no livro Nosso Lar, ele começa com um prefácio muito bonito que diz assim: uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia.
Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. E a morte, um sopro renovador. Então, um serviço é uma experiência. A gente está aqui para ter experiências. A experiência de cambonar o Preto Velho. A experiência de construir uma família, de ter um filho, 2 filhos, 3 filhos. A experiência de cuidar do pai na velhice do pai. Todos nós estamos tendo uma série de experiências. A experiência de ser alguém poderoso, a experiência de ser alguém rico, a experiência de ser alguém pobre. A gente está aqui para viver experiências. Ele vai dizer para a gente que um século é um dia. Então, a gente está aqui para vivenciar várias posições nesse grande teatro da vida. E aí, na pergunta seguinte, ele vai perguntar assim: o que a alma leva consigo desse mundo? Olha que interessante. Kardec era um cara inteligente. Ele pergunta, tá bom, eu vou voltar a ser espírito, o que eu levo daqui? E os espíritos vão dizer, nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor, lembranças cheias de doçura ou de amargor. Minha avó dizia que caixão não tem gaveta. E Kardec também diz isso, porque eu não levo nada do que é material, eu levo as lembranças, eu levo os sonhos vividos, os sonhos que ficaram para outro momento, eu levo as experiências, eu levo as culpas, eu levo as vitórias. É isso que eu levo. E é muito importante a gente pensar numa palavrinha ótima chamada apego. Porque a gente vai se apegando à vida. A gente vai igual raiz de amendoeira, a gente vai enraizando onde a gente está, quebrando o cano, ferrando a fundação da casa, como se fôssemos ficar aqui para sempre ou levar tudo para lá onde a gente vai. Só que não é bem assim. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre apego. Eu vou mais uma perguntinha aqui. Vem comigo. Aqui na pergunta, eu fui na 149 e na 150. Depois de você ir lá na tua casa. Na 155, ele vai perguntar assim: como se opera a separação da alma e do corpo? Olha que interessante. E os espíritos vão dizer: separados os laços que a retiam, ela se desprende. Olha que interessante, como para os espíritos isso é tão simples. Separou ali o que te liga do perispírito ao corpo físico, você vai se desprender. Como se fosse uma vela que apaga, chama e acabou. Uma fruta que cai do pé, uma folha que se desprende da árvore. Morrer e nascer é completamente natural para a gente. Isso é muito interessante porque no Ocidente, no Brasil onde a gente vive, a nossa cultura religiosa plasmou na gente um medo, um misticismo, algo que os Yorubá não têm, os Angola não têm, os hinduístas não têm. A gente se tornou muito... A nossa religiosidade ocidental nos tornou materialista. A gente tem um medo de morrer. Meu Deus do céu, meu pai foi uma das pessoas que eu mais amei nesse mundo. Inclusive, mês que vem faz 4 anos que ele morreu. Fico triste? Fico. Já passa rápido. Fico triste? Fico. Dá saudade? Dá, porque saudade... Uma vez eu ouvi de um médium que faz cartas consoladoras, o Fernando Bem. A Fátima, que é a mentora dele, ela fala isso. Saudade é sintoma de amor. Sinto saudade? Sinto, porque amei, porque vivi coisas muito boas, porque amo e ainda as vivo com ele. Só que, como o meu tio André disse, meu tio é um grande médium na minha família. Ele falou assim: Lucas, agora todo mundo tem que aprender a viver sem o Sérgio. Esse é o game a partir de agora. Porque ele era aquele cara que aconselhava todo mundo, que estava com todo mundo, que sentia, você estava triste, falava na briga, ele te mandava uma mensagem: filho, tá tudo bem? Tá, pai, tudo tranquilo. Tem certeza? Esse tem certeza já te desarmava. Só que morreu. Está vivo? Está vivinho da Silva, mais do que eu. E agora quem ficou aqui tem que aprender a viver sem ele, porque os laços do corpo dele foram rompidos. E o espírito segue, a alma peregrina que é, como todos nós somos. Então a gente tem que aprender a se apegar, a se desapegar até dos nossos amores, nesse sentido. Quantas vezes você não escuta ali, sentado com o Pai Miguel, ou a gente cambonando ali o Pai Miguel: se fulano morreu, morro também. Morre não. Morre não. Vai continuar vivo. Meu Deus, se eu perder esse emprego, minha vida acabou. Não acaba não. Se fulano me largar, vai te largar e tu vai ficar vivo. Porque o tempo, como diz o vovô Bento, é o maior orixá que existe. O tempo coloca tudo no teu lugar. Vai passar um dia, tu vai chorar, vai ficar triste, vai
Mas vai passar outro, e depois vai passar outro, e daqui a pouco você encontra outra pessoa, daqui a pouco está lá conversando aquelas conversinhas gostosas no WhatsApp, está rindo à toa ali, daqui a pouco está saindo, está namorando de novo, e aí? O mundo não ia acabar? Não acabou não, pô. Não acaba. A gente tem que aprender a desapegar, a gente fala muito do caixão, não tem que ver, do dinheiro, mas desapegar das pessoas também. Porque a gente nasceu nesse mundo aqui, ó, sozinho, e vai voltar sozinho. Mas eu era gêmeo, Luca, te peguei. Nasci com meu irmão, mas no momento que você saiu só você. E a gente vai voltar só a gente. Mas não podemos esquecer que a nossa evolução, uma vez eu ouvi de um amigo pai de santo também, uma frase muito bacana, a nossa evolução é individualmente coletiva. Você responde pelo teu CPF, mas o CPF do outro influencia no teu e o teu influencia do outro. Imagina se o Pai Luizinho falasse há 30 anos atrás, não, vou parar com a cabana. Eu estaria aqui agora? A gente estaria aqui agora? Não, então é a vontade firme dele, o livre-arbítrio dele firme, criando essa capacidade da gente estar aqui conversando, batendo papo, pensando na vida e melhorando a nossa vida. Olha que interessante, na pergunta 163, Kardec vai perguntar assim, a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Então morri. Beleza, morri, os laços se rompem, eu sei que eu morri na hora. Olha que interessante, imediatamente não é bem o termo. A alma passa por algum tempo em estado de perturbação. Ele fala quanto tempo? O que é esse estado de perturbação? Não, porque não tem como ele falar, porque cada um é cada um. Cada um de nós vai ter esse estado de perturbação. Por exemplo, no livro Céu e Inferno, que é um livrinho na sequência desse aqui, vai ter um camarada que ele morreu, ele era da sociedade espírita. Ele falou assim, gente, vamos fazer um combinado? Eu tô velho, eu vou morrer. Quando eu morrer, vocês começam a me evocar aqui, que se eu tiver condição, eu vou escrever. E aí, no dia do enterro dele, 8 horas depois, ele deu a primeira psicografia. 8 horas. Ele já estava apto a escrever. Era um espírito qualquer? Não, era um camarada que estava com a vida espiritual bem desenvolvida. 8 horas, o tempo de perturbação dele. Vão ter pessoas que vão demorar 8 anos, 80 anos. Vão. Até mais do que isso? Vai. Cada um é cada um. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso um pouquinho rapidinho. Olha que interessante. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para os espíritos? Kardec está perguntando. Olha que os espíritos vão responder. Não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase que imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Eu vou repetir. Se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Sabe o que eu penso quando eu escuto isso aqui? Que todos nós vamos morrer, mas nem todos nós vamos desencarnar. Fulano desencarnou, será? Será que ele se livrou disso aqui? Morrer, ele morreu. Morte fisiológica, lá o médico atestou o óbito, morreu. Mas será que ele está desencarnado? Ou será que ele está aqui querendo viver a carne ainda? Porque Salomão, em Eclesiastes, disse para a gente que há tempo para tudo debaixo do céu e há tempo para todo propósito. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de se plantar e tempo de se arrancar o que se plantou. Salomão, um dos homens mais sábios da história, ele disse para a gente, então vai ter hora que a gente vai morrer e que eu vou ter que falar assim, esses problemas não são mais meus. Porque a gente não é treinado para isso. O que vamos fazer amanhã? Quarta-feira. Eu tenho minha agenda, eu vou acordar, vou levar o Miguel na natação, vou correndo para o trabalho, depois tenho que pagar não sei o que no Detran, depois eu volto, faço comida correndo, volto, parará. E se eu morrer no meio do caminho? Será que eu estou preparado a me libertar disso tudo? Olhar e falar assim, Juliana, é tudo com você agora. Eu vou para nosso lar descansar em berço esplêndido. Será que a gente está preparado para isso? Ou será que a nossa preocupação, será que a gente está pronto para desencarnar assim de uma hora para outra? Isso é algo para a gente pensar. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Então, cada um de nós vai ter um desencarne diferente. E todos nós vamos desencarnar, não dá para se esconder da morte. Tem uma historinha uma vez que eu vi sobre o Flávio. O Flávio, ele tinha uns sonhos, estava falando de sonho, ele tinha uns sonhos e os sonhos dele aconteciam. E aí um dia o Flávio, que era um roqueirão, cabeludo, bem magrinho, ficava escutando rock o dia inteiro, ele sonhou que a morte falava para ele, amanhã de noite eu passo aqui e te levo. Ele ficou desesperado, falou, meu Deus, não vai me pegar não. Raspou a cabeça, só escutava rock, raspou a cabeça,
pegou uma roupa larga, botou um travesseiro debaixo da barriga, ficou todo fofinho, e falou assim, eu vou pro pagode hoje, que tem aqui do lado da minha casa. Quando a morte vier aqui, não tem ninguém em casa, eu tô no pagode e não vai me reconhecer. A morte chegou lá na casa dele, tudo escuro, não tinha ninguém. A morte ficou triste, falou assim, caramba, cadê o Flávio? Cadê o Flávio? Daqui a pouco escutou um ziriguidum, foi ali, caramba, uma festa, todo mundo vivo, cheio de alegria aqui, eu não posso voltar sem ninguém. Aí começou a olhar assim, eu vou levar aquele gordinho saliente ali, para não voltar sem ninguém. Levou o Flávio. Então a gente vai, não tem jeito, o check-out vai chegar. A gente não tem como se esconder disso. E como que eu morro bem, Lucas? Tem uma frase da mãe Estela de Oxóssi, uma das baluartes do Ilê Achel Ponfonjá, que ela vai dizer assim, o saber morrer faz parte do saber viver. O tipo de morte e de vida que a gente vai ter como nosso tema, de recepção que a gente vai ter depois que a gente morrer, está intimamente ligada com o tipo de vida que a gente vai ter, com o tanto de apego que a gente tem. Por exemplo, tem uma psicografia muito bonita de Clara Nunes. Clara Nunes escreveu uma carta por Chico Xavier na década de 80. E Clara Nunes foi alguém que espiritualizou o seu trabalho ao máximo. Ela poderia cantar qualquer ritmo, porque a voz dela é daquelas vozes que vem no mundo de tempos em tempos. É uma Maria Bethânia na vida, são aqueles baluartes da música. E ela soube espiritualizar, até hoje em dia se escuta Clara Nunes. E aí ela vai contar, através do Chico Xavier, como que ela foi recebida. Que ela morreu numa cirurgia, então ela estava sob anestesia, e ela começou a sentir como que um despertar mais sobre aquele torpor. E quando ela começou a dar por si, ela estava num barquinho, à beira-mar, numa tarde ensolarada, escutando cânticos a Iemanjá. E aí ela acordou, meio sem saber o que estava acontecendo, olhou para a praia, viu uma série de familiares desencarnados dela. Ela conta que tinha um guardião bem alto que ajudou ela a sair do barco, e aí ela abraçou os familiares ali e tudo mais, e ela começa a relatar da saudade, de quem ficou e tudo mais. Mas todo mundo vai no barquinho de Mamãe Iemanjá igual Clara Nunes? Não é bem assim. Porque tem a questão do apego. Lembra? Kardec falou pra gente, vai depender de como você espiritualiza a tua encarnação. Se você espiritualizar a tua encarnação, você vai no barquinho de Mamãe Iemanjá. Mas se você não espiritualizar tanto assim, talvez você encontre outros caminhos. E que não é Deus que vai colocar em você nenhum deles, somos nós mesmos. Então, por exemplo, em Nosso Lar, no livro do André Luiz, vai ter um caso de um garoto, vocês vão lembrar, de um garoto que ele estava em estado de choque. André Luiz recebe ele e está em estado de choque. E André Luiz pergunta, mas por que ele está em estado de choque? Não, porque ele vivia para o corpo dele. A vida dele era o corpo dele. Ele só queria saber do corpo dele, da beleza dele, da sensualidade dele, como ele era o bambambam, e ele morreu. E ele conseguiu se libertar do corpo? Não, ficou juntinho com o corpo. Aonde? Dentro do caixão. Então ele viu aquele corpo se apodrecendo, sendo digerido pela terra, e ele ali, observando tudo aquilo. Então existe isso, Lucas? Existe. O livro Guardião da Meia-Noite, um livro muito legal. Fala sobre isso. Que o do Guardião da Meia-Noite é punk, que ele vai narrando ali de forma visceral, né? Então, Lucas, quanto tempo? Não sei, mas agarrado no corpo tem gente que fica. É o apego. Ah, Lucas, mas eu nem cuido tanto do corpo assim, mas depende. O apego ele não está ligado, às vezes, a coisas quantificáveis. Porque às vezes a gente pensa assim, fulano tem muito dinheiro, então fulano é muito apegado. Fulano é pobre, fulano não é apegado. Não. Às vezes aquele que é mais pobre, financeiramente falando, é muito mais apegado do que aquele que tem muito dinheiro. Tem uma história muito legal de um cara que ele tinha posses, ele falou assim, um dia ele teve uma experiência incrível, ele acordou e falou assim, vou me desapegar de tudo, e o meu exemplo vai mudar o mundo, eu vou ser o homem mais desapegado, vendeu tudo, menos 2 cuecas. É a história da tanga. Ele manteve 2 cuecas com ele. Uma estava usando e a outra estava sempre ou lavando ou secando. E ele começou a andar pela cidade dele até que ele ouviu que tinha um camarada no Himalaia que era o homem mais desapegado do mundo. E ele, dentro do seu apego, falou assim, vou fazer uma competição de quem é mais desapegado, eu vou lá. E ele chegou lá, pegou um avião, foi lá para o Himalaia, e quando ele chegou era um palácio. Ele falou, pô, já ganhei essa competição. Cara, tem um palácio, eu tenho 2 tangas, já ganhei, esse cara é uma farsa, pô. E aí ele chegou lá, bateu na porta, um mordomo, ele falou, cara, tem mordomo, como que ele é o mais desapegado do mundo? E aí o mordomo, poxa, seja bem-vindo, vai tomar um banho, vai jantar, que o nosso guru, o nosso mestre, está dando uma palestra no jardim.
Depois de você se refazer da viagem, que foi longa, você vai lá conversar com ele. E ele chegou, lavou a tanga dele no chuveiro, botou uma para secar, vestiu a outra, foi dormir, acordou, falou, agora eu vou lá desbancar esse cara. E aí, quando ele estava indo em direção à palestra no jardim, começou a ouvir uma gritaria. Ele olhou para trás, uma língua de fogo lambendo o palácio. E aí o mordomo, mestre, o palácio está pegando fogo. O mestre sentado estava dando aula, sentado continuou. E o camarada começou a correr desesperado, minha tanga, pelo amor de Deus, minha tanga. Então é muito relativo, o cara tinha um palácio, estava pegando fogo, ele estava pouco se lixando. O outro tinha só uma tanga e ficou desesperado com a perda de uma tanga. Então é muito relativo. Então tem gente que fica preso no corpo, tem gente que fica preso na casa, essa casa aqui, minha mãe me deu a luz aqui nessa cama, eu cresci aqui, menininha, vivi aqui, casei aqui, criei meus 6 filhos aqui, aquela cadeira de balanço ninguém senta, só eu sento. E aí você morre, você vai para onde? Vai ficar ali sentado na mesma cadeira de balanço. Pô, Lucas, cruz credo tem, pô. Meu prazer é contar dinheiro. Aí morre, fica lá contando dinheiro, pô. Tem gente, tem espíritos. Ivone Bittencourt vai contar histórias disso. De um camarada que ele estava há 50 anos contando dinheiro no terreninho dele, já não tinha mais nada. Já tinha subido num edifício, já tinha carro, automóvel, estacionamento, e o cara estava ali, ele criou uma ideia única, e ele estava ali no terreirinho dele, com galinha, onde já tinha um prédio, contando dinheiro, reclamando do vizinho. Então a gente fica preso a locais? Fica. Local mal assombrado existe? Existe. Tem um caso no Céu e Inferno de um camarada que ele fica assombrando um castelo, que ele dá até um murro na cara de um camarada que foi lá. Um espírito pode agredir o outro? Pode. Dependendo da quantidade de efeito físico, de ectoplasma, pode acontecer? Pode. O camarada era um fazendeiro, cheio de escravo, ele morreu, ele fica ali. Divaldo Franco vai contar pra gente que uma vez numa cidade ele foi fazer uma palestra na cidade interior geralmente coreto, praça, o busto do prefeito, e ele passou ali e tinha um espírito olhando pro busto. E ele, Joana, quem que é isso aí? Não, é o prefeito, pô. Ele está namorando o busto dele, desde que ele morreu, que ele não sai daqui da praça. Então tem gente que fica preso a cargo, a título, ao poder material que teve? Tem. E vai seguir a vida espiritual? Não, vai ficar preso aqui. Tem gente que vai para o umbral, Lucas? Tem. Eu vim de lá, provavelmente, muito, muito certamente. Certamente. Umbral é um lugar ruim, Lucas? Não. É um local que vai ter gente que pensa todo mundo igual. Que tipo de pensamento, Lucas? Eu podia ter feito, eu tinha que ter feito, eu tinha um sonho, eu não vivi aquele sonho. É um local de arrependimento, de gente que se frustrou, de gente que está chateada, de gente que está magoada, de gente que fica lamentando. Esse é o umbral. E a gente fica preso lá? Não. A gente sai de lá a hora que a gente quiser. A hora que a gente quiser. Eu quero sair daqui. Pode sair, tá ali. Só que as pessoas querem sair de lá? Não, até esgotarem aquele vitimismo. Poxa, meu Deus, eu queria tanto emagrecer, eu queria tanto ser feliz, eu queria tanto... Caramba, então emagreça, então seja feliz. Eu queria tanto contemplar... O que está te segurando? A gente gosta de terceirizar a nossa... Não vou fazer isso enquanto o Pai Luizinho estiver vivo. Enquanto o Pai Luizinho estiver vivo, eu não vou fazer isso. A culpa é minha? Ou é do Pai Luizinho? É minha. Eu que estou terceirizando para ele a responsabilidade. Quantas vezes a gente não está nesse papel? Caramba, eu não sou feliz porque, poxa, eu tenho que fazer tal coisa. E aí o umbral é esse tipo de gente que vai para lá. E a gente vai para lá. Por exemplo, não a gente todos, né? Tem gente que não vai. Eu vou. André Luiz ficou numa estadia de 8 anos lá. Pegou um Airbnb no umbral, 8 aninhos. Lucas, por que o André Luiz, essa pergunta eu me faço desde que eu tenho uns 12 anos de idade. Porque eu li sobre o André Luiz, nosso lar, tinha 12 anos. Eu li aquele livro e falei, cara, esse cara é bom pra caçamba. Como que um sujeito bom pra caçamba desse está no umbral 8 anos? E aí você vai entender a capacidade de realizações de André Luiz. O que ele podia ter feito, vídeo que ele fez depois de morto, o que ele podia ter feito vivo. Nós somos co-criadores. A gente está aqui para criar, a gente está aqui para sonhar, para planejar, para botar em prática, para tirar as coisas do papel. O que André Luiz podia ter, médico sanitarista que era, importante que foi, podia ter feito talvez muito mais. Talvez podia ter sido um JK da vida, que era médico e se tornou prefeito de BH, se tornou deputado, se tornou governador de Minas, presidente do país, quem sabe? Um espírito com capacidade de realização daquele ficar aqui com medo de agir, com medo do que vão pensar de mim.
Não vou fazer isso porque senão eu vou receber crítica. Sabe qual é o segredo de não receber crítica? É só não fazer nada. Não ser ninguém, não fazer nada. Seja um zero à esquerda que ninguém vai te criticar. Se você colocar a cabeça para fora de casa, você vai receber crítica. Como é que essa moça cria esse filho aí? Você vai ser um marginal quando crescer. Olha como é que ela cuida do marido, do trabalho. Vai ser criticado. Então seja feliz e seja criticado, ponto. Talvez você deixe de ir para o umbral por causa disso. Lucas, mas todo umbral é assim? Não, tem umbrais que são mais pesados. O pessoal vai chamar de trevas. Que aí lá já não tem pranto e ranger de dente, não. Lá a galera já é fria e calculista. É o pessoal que de vez em quando aparece no terreiro aí para fazer uma bagunça. De vez em quando aí aparece aí fazendo as guerras no mundo. Tem isso? Tem. Porque se eu morrer com ódio, eu não vou para um umbral. Umbral é gente que está com culpa, com remorso. Eu vou para um buraco mais embaixo. E aí lá vai ter liderança, vai ter ordem, vai ter disciplina. Porque o mal, ele pode ser tudo, menos desorganizado. Não está diante de um obsessor de verdade, a está diante de uma mente brilhante. Que no dia que despertar para necessidades do bem, vira pai de santo. Vira IA. Vem fazer curso de médium. Ninguém aqui é cordeirinho. Todo mundo aqui estava rezando ao contrário. Agora tá, não, vai lá, agora tem que reequilibrar a balança de Xangô. Então, está lá nas trevas. Então tem cara que fica preso no corpo, fica preso na terra, na casa, no... Nossa, o fulano, ele não pode sair do trabalho sem tomar uma cerveja. Ele está apegado àquilo. Ele vai morrer, ele vai ficar onde? Ele vai tomar uma cerveja lá no botequim, pô. Ele vai ficar lá tomando a cerveja no botequim. E aí então tem o cara que vai para o umbral, tem o cara que fica preso no botequim, tem o cara que fica preso no corpo, tem o cara que vai para um umbral que é pior. Tem nenhum lugar bom, não, Lucas? Tem. O que geralmente quem é mais ou menos que nem a gente vai, que é um hospitalzinho. É a receita de bolo. Morreu, acordou no hospital, se deu bem. Como é que eu sei que eu morri, Lucas? Fica olhando o tratamento. O tipo de tratamento é um tratamento humanizado? Você reclamou de alguma coisa? Calma, meu irmão. Já desconfia que você morreu. Ninguém te pediu o cartão do SUS quando você chegou? Morreu. Beleza? Não tem fila, tem um leito. Tudo bonitinho, azul clarinho, quadro de Maria de Nazaré. Morreu. Morreu e está bem na fita. Está bem, o plano está cobrindo, está ok. Quanto tempo eu fico no hospital? Depende. Cada caso é um caso. Tem gente que vai ficar lá uns dias, umas horas, uns meses, uns anos. Cada caso é um caso. Lucas, tem alguém que morre e vai direto para a colônia, vai para um lugar maneiraço direto? Tem, pô. Tem. O camarada aqui ficou 8 horas entorpecido ali e já ficou bem. Quando a gente escuta lá, vai ler, para mim, o melhor livro já escrito na humanidade se chama Paulo Estevão. Paulo foi cortada a cabeça dele aqui, ó, vapo. Cortou a cabeça em ato contínuo, ele já levantou, já viu um monte de anjo recebendo ele. É só ser Paulo. É só de fazer igual Paulo. Está ao alcance de todos nós. Isso que é o mais legal da espiritualidade. Porque não existe salvos e não salvos, não existe, ó, isso aqui não é para você. Se a gente, a partir de agora, tiver a força de vontade para ser como Paulo, o apóstolo, a partir de agora, a gente vai ser. Porque nada nos impede. Isso que é o mais legal. A gente faz parte de uma doutrina que ela dá a cada um de nós segundo as nossas próprias obras. Ponto. Não existe eleito, não existe predestinado, não existe nada que não seja força de vontade, causa e efeito. Acabou. É só isso. Não tem muito o que inventar. E esse apego, ele é muito importante que a gente se liberte dele o quanto antes, para que a gente possa viver uma vida boa depois que morrer. Porque a gente vai ficar muito tempo lá. Fazendo o quê, Lucas? O que você gosta de fazer aqui? É o que você vai fazer lá. Ah, eu gosto de... O pai Luizinho gosta de cuidar das pessoas, de rezar, gosta de... Ele vai fazer isso lá, vai ter um emprego para ele lá. Lucas, eu gosto de medicina. Vão te arranjar um médico encarnado para tu ficar colado nele, dando boa intuição. Eu gosto de cozinhar. Tem cozinheiro lá? Tem. Uma vez, Chico Xavier estava sentado em casa, e aí estava ele e uma amiga, o Chico Xavier tinha sempre alguém em casa, batendo um papo com ele. E ele falou, fulana, sabe fazer mocotó? Aí ela, não sei fazer mocotó. Não, porque a cozinheira de Dom Pedro II está aqui querendo passar uma receita por psicografia de mocotó. Aí, então anota aí, uai. Aí pegou, anotou e fez o mocotó que o Dom Pedro II gostava. Então tem caminho, como Salomão disse, a propósito para tudo debaixo do céu. Não, Lucas, eu gosto de guerra, eu gosto de matar os outros, eu gosto de perturbar os outros. Vai ter lugar para você? Vai ter lugar para você. Seu Veludo, que é o Exu que me guarda,
ele diz para mim que a pior coisa que pode acontecer quando a gente morre é morrer sem a carteira assinada. Tem que arranjar um emprego. Ele sempre fala para mim, quando você morrer, você tem que arranjar um emprego. Eu falei, pô, eu esperava que já estava na empresa já. Já estava aqui de jovem aprendiz, que ia efetivar alguma coisa assim. Tem que ter um emprego. Ele falou que se você não tiver empregado, você fica ocioso. Você não faz nada da vida e a gente tem que estar sempre fazendo. Mas eu estou com idade avançada, Lucas. Vai fazer um crochê, fazer um enxoval de bebê, vai vir para a cabana aqui, senzala de prece, vai cambonar o preto velho. Cambono nunca é demais, cambono. Vai cuidar de uma planta, vai tomar conta do filho da vizinha. Tem que arranjar o que fazer, porque se você não arranjar nada o que fazer, eu estou aqui só esperando o tempo passar. Você está perdendo oportunidade. Então, que a gente possa viver uma vida que vale a pena, um ponto que eu já ia esquecer. E dentro desse aspecto de locais que a gente pode despertar depois que a gente morrer, dentro do corpo, dentro de um ambiente preso, no umbral, nas trevas, no hospital, na colônia, tem lugares melhores, Lucas? Tem lugares melhores, não é pro meu bico, mas tem. Tem a galera que morre e vai embora da Terra. É um Bezerra de Menezes, é um Chico Xavier que vai para outra constelação, vai para outro mundo. Um dia a gente vai poder ter capacidade de ir para um lugar desse. Mas o que é mais importante é a gente pensar no recurso importantíssimo, que é um recurso quase que um Pix. Então, teu familiar desencarnou. Tá no Airbnb ruimzinho, tu tá tendo uns sonhos estranhos com ele, veio aqui, falou com o pai Miguel, ó, meu filho, a melhor coisa que você pode fazer para ele é orar, a hora que melhora. Essa frase... Vem para a senzala de prece rezar. Isso ajuda, Lucas? Muito. Toda a literatura espírita vai dar para a gente incontáveis exemplos daquele teu familiar que está lá numa condição ruim, não está vendendo o almoço para comprar janta, e aí o neto, o adversário, alguém, o colega de trabalho lembrou e falou assim, cara, eu vou rezar pelo fulano. André Luiz mesmo. Quantas preces ele tinha na conta bancária dele? Uma pessoa rezou para ele. Uma moça que ele atendeu gratuitamente, sem querer, porque a secretária fez ali um cambalacho, atende rapidinho, aquela moça ficou tão grata, de graça, aquela moça ficou tão grata que rezou para ele. E a gente vai ter Bezerra de Menezes, que é um vulto de luz. Quantas preces, hoje mesmo a gente vai rezar aqui, Bezerra de Menezes, pelo amor de Deus, vem aqui. Então a oração é um recurso valiosíssimo, porque através da oração, muitas vezes a gente vai despertar aquela pessoa que está presa num quadro mental. A literatura vai trazer para a gente pessoas que morrem em combate e que continuam combatendo, sem saber que pararam já. Às vezes aquela guerra já até acabou. Quando a gente vai ver ali, se eu não me engano, o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho. Humberto de Campos está passando ali pelo Campo de Santana. É muito legal porque a história se passa no Rio de Janeiro. Então ele está passando pelo Campo de Santana, ele olha para onde hoje é o Comando Militar do Leste, na época, o Ministério da Guerra, e tem um protesto de espíritos. Os espíritos estão protestando. Então, às vezes, teu familiar está ali, passeata, conta não sei o que, cara, reza para ele fazer uma coisa melhor no domingo dele. Então, é muito importante que a gente tenha, porque às vezes ele está preso naquela ideia. Aqueles espíritos estavam presos, não queria república, quero monarquia. Mas a república já tinha décadas. E eles estavam presos ainda naquilo. Às vezes falta um familiar e fala assim, poxa, pai, que você esteja bem onde você está. E às vezes aquele sentimento que você emitiu vai tocar alguma coisa no coração dele e ele vai sair daquele quadro de guerra ou de putrefação no corpo. Ou então ele está preso, como o André Luiz. André Luiz vai narrar, e André Luiz é uma obra maestra, são 13 livros. Vale muito a pena ler. Você lê e nem percebe que está lendo. Ele vai contar a história de espíritos que ficavam presos dentro de um bordel, dentro do cabaré. O camarada, ele tinha aquele hábito, semanalmente ele ia para lá. Ele morreu, ele vai para onde? Ele vai para lá, pô. E aí, quando André Luiz chega lá, tem um espírito da luz ali dentro. Acredito que uma pomba gira. E ela fala, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não são daqui não, pô. Peraí, veja bem. E ele começa a trocar uma ideia com aquele espírito luminoso que ficava ali dentro. E o trabalho dela era tirar a galera lá de dentro. Então, onde a gente pensar, tem espírito trabalhando. Quando André Luiz vai narrar, por exemplo, nos cemitérios, como eu falei, tem espíritos que morrem e ficam presos ao corpo. Então tem uma série de falanges que a gente conhece como João Caveira, Tata Caveira, enfim, essa galera que trabalha na região da Calunga, eles ficam lá protegendo aqueles espíritos, ajudando eles a se libertarem do corpo. A gente vai ler em André Luiz, por exemplo, espíritos que protegem
que protege, um caso de um espírito que protegia um matadouro de boi. Pô, Lucas, um matadouro de boi? É, um espírito que tomava conta, porque ali tinha grandes reservas de ectoplasma de sangue animal que eram gerados, que espíritos vampirizadores poderiam usar daquilo para fazer ações malvadas, coisas ruins. E aí tinha um espírito, e aí um bandista, eu li aquilo aí, boiadeiro, pô. Boiadeiro, tá protegendo o boi aqui, é boiadeiro. Então, olha que interessante, tem emprego em todos os lugares. A gente escreveu o livro lá, Os Soldados da Luz, e a gente começou a receber um outro livro. E esse novo livro, ele conta a história de um senhor que ele arranja um emprego em Aruanda. Qual que é o emprego dele? Jardineiro. Possivelmente o nome do livro vai ser O Jardineiro de Aruanda. O papel dele, cuidar do Jardim de Aruanda. Por quê? Porque alguém precisa cuidar do Jardim de Aruanda. Então existe emprego para todo mundo. Onde a gente quiser colocar o nosso coração, ali vai estar o nosso tesouro. Onde está o nosso tesouro, está o nosso coração, como disse Jesus. Então que a gente possa ter uma vida que vale a pena viver, porque se a gente tiver uma vida com significado, com sentido, a nossa morte vai ser tranquila e a nossa vida após a morte vai ser melhor ainda. Então que a gente possa refletir sobre isso, que de algum modo a gente possa pensar na nossa vida, porque como disse Mãe Estela, o saber morrer faz parte do saber viver. E se aquele teu familiar querido não soube viver, que a gente possa intervir por ele através da oração, porque sempre há tempo de fazer de novo. A gente não pode voltar atrás, como dizia Chico, e fazer de novo, mas a partir de agora a gente pode construir um novo fim. Muito obrigado pela paciência. Obrigado. Eu vou ter que tirar toda hora, né? Isso, senão eles já têm. Eles têm isso. Gratidão, Lucas. Foi muito bom, principalmente para a turma que está chegando hoje aí, pela primeira vez, que amanhã é a segunda aula do curso de médios, e já deu uma introdução de muitas coisas que eles vão aprender isso no curso, que é muito importante. E a gente acha que a vida se resume aqui na matéria, né? Mas aqui é uma pequena parte da vida que nós temos. E vamos seguir. Vamos fazer os avisos. Dia 14 de março e 28 de março temos Grupo Lázaro às 14 horas. 27 de março, desenvolvimento com Exu às 20 horas, todos de branco. 15 de março, OSÉ, coletivo de Exu. Então, a minha irmã Ana, que faz a organização do OSÉ da Casa de Exu, ela pede às pessoas que, a partir de quinta-feira, ela já vai deixar no salão, né, as letrinhas em ordem alfabética, para as pessoas tirarem as quartinhas da Casa de Exu, tanto dando OSÉ ou não, né, dá o seu OSÉ, mas deixa no salão, depois volta para botar de novo, porque a casa vai ser totalmente limpa, vai ser pintada, então vai ter que tirar tudo para voltar no domingo tudo de novo. O OSÉ está marcado para domingo, mas quem quiser sábado vir dar o OSÉ, né, já botar lá no salão, quem já deu o OSÉ, vem tirar, quem não pode vir, pede um irmão para poder vir tirar lá o seu assentamento, que é muita coisa. Nossa Casa de Exu nossa, já tem até apartamento de Exu, lá dentro, sobe escada, desce, vai para aqui, vai para ali, ela está fazendo maior túnel lá dentro. E a gente precisa, em virtude da quantidade de assentamentos, né, que cada um quiser ir pelo seu, não esqueça de dar o seu OSÉ, porque é muito importante, né, a gente cuidar do Exu é cuidar da matéria, é cuidar de tudo aquilo que a gente traz para poder viver, e Exu leva de volta quando a gente viveu. Então, o Exu é muito importante no nosso caminho, e como diz a cantiga, né, uma banda sem Exu não se pode fazer nada, né? Exu é o grande pedreiro, né, o grande escultor, é o grande trabalhador, né, dos níveis mais densos que nós ainda participamos. Então, a Melissa vai botar, já botou isso lá no grupo? Vai botar no grupo para todo mundo, mas a gente já deixa aqui mais avisado. Dia 21 de março, nós estamos planejando o batizado, né? Mas vamos ter que ver algumas situações, vamos ter que confirmar ainda
futuramente, para quem vai se batizar e os seus padrinhos também, tá mais ou menos, a gente vai ter que ver, tá? Para poder ver se tem na condição certa de batizar, do local para batizar aqui dentro. Tá bom? Então, aguarde mais próximo que a gente vai dando as orientações, tá? Terapias integrativas, todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, é tratamento de cura, tá? Às segundas-feiras, apometria multidimensional, com palestra sobre reforma íntima e reiki, às 18 horas. Todas as terças-feiras, sessão de doutrina, às 17 horas e 20 e 30 horas, sendo que 20 e 30 horas também ela é transmitida. Oração do terço, às 19h30, que ocorre aqui no salão embaixo. Todas as quartas-feiras, apometria cósmica, às 18 horas. Quem está na secretaria hoje? Rebeca, deixa eu botar. Rebeca. As pessoas que quiserem pagar mensalidade, passem na secretaria, mesmo passando pelo Pix, cpmacampanha@gmail.com. Passe na secretaria para poder colocar lá, dizer lá mais ou menos que você está passando e comprovar aí o teu pagamento. E aquelas pessoas que forem fazer algum donativo, aliás, a mensalidade é o Pix 40-388-175-0001-32, que é o CNPJ da Cabana. E as pessoas que quiserem fazer doação para a Cachoeira, que já está na finalização, cpmacampanha@gmail.com, tá? Também pode fazer, não precisa informar a secretaria, que todo dinheiro que entra nessa conta é de doação. E a gente agora está na finalização, que é o paisagismo da Cachoeira, né? A gente ia começar hoje, mas em virtude do tempo chuvoso, a grama não chegou, porque o rapaz falou que para tirar a grama está muito ruim, quando tem muita chuva, e aí vai ter que esperar passar um pouco dessas chuvas para a gente poder botar a grama no lugar e ele sentar lá e fazer os canteiros, né? Tem previsão de muita chuva ainda por esses dias, né? Todo o Brasil, na maioria da parte, especialmente aqui no Rio de Janeiro. E em virtude disso, a gente está também reavaliando se a Cachoeira, a gente vai marcar mesmo dia 21, ou se a gente vai postergar no mês de abril, sei lá, tá? Mas a gente, quando estiver mais próximo, a gente vai vendo aí, porque não adianta só a cachoeira, a água vai estar fria, mas de qualquer maneira que a água é fria, tem que sair do subsolo. Mas, às vezes, está tudo muito encharcado de lama e não vai ser muito legal, né? Passar um dia tomando chuva e pisando na lama não vai ser uma boa lembrança do seu batizado. Que, aliás, vai ter também, né? Porque eu fui muito a cachoeira com meu pai de santo embaixo de chuva, mas é o que tem que ser. Tá bom? Demais agradecemos as colaborações de todo mundo, as pessoas que querem entrar para sócio da nossa casa podem fazer a ficha da secretaria, se desejarem, como sócio contribuinte. Nossa mensalidade é R$ 45. Todos os médios que são aspirantes, eles têm que procurar a secretaria, se não procuraram. E tu falou que ia dar uma mensagem aqui. Quem é médio aspirante tem que ser sócio de qualquer maneira, tá bom? Boa noite. Queria ter 2 avisos hoje para os alunos do curso. Na hora do passe, a gente vai abrir então a lista de presença, que vai ficar lá naquela mesinha. Então, recebe seu passe, sua aguinha fluidificada, assina a lista de presença, já está liberado, podem ir. Os médios residentes que ainda estão devendo presença, tem uma lista separada, então tem a partir de hoje a lista dos alunos e a lista dos residentes, que são listas separadas. E muitos estão perguntando para a gente, principalmente os médios, quanto se as aulas vão ser transmitidas ao vivo, né? Então, as nossas aulas, a gente já conseguiu ter a nossa plataforma agora, da aula. A nossa aula não vai ser transmitida ao vivo, né? Nós vamos enviar para os médios um link que eles vão se cadastrar e entrar nessa plataforma, e lá vai ter aula gravada, inclusive material didático, a apostila. Para os alunos também, só que os alunos a gente já vai cadastrar pelo e-mail da ficha de inscrição, né? Então a gente vai estar divulgando isso, mas todo mundo vai poder assistir a aula do curso, todos os alunos e médios vão poder assistir a aula do curso gravada, não vai ser ao vivo, mas vai ter também material didático lá, tá bom? Avisa as pessoas que estão chegando hoje,
que não tem nome na presença, faz um curso de médico, que amanhã faz a ficha, vai botar o nome lá no final. Tá. As pessoas que estão vendo hoje a doutrina, mas não fizeram a inscrição do curso na quarta-feira passada. E vão fazer o curso, né? E vão fazer o curso. Então, eu vou começar amanhã. Mas hoje eu já vim na doutrina. Então, se o seu nome não vai estar ali, você não fez a ficha de inscrição, você pode preencher na... Ah, você trouxe? Não, mas aí a gente deixa para amanhã no curso mesmo. Pode preencher na própria lista de presença não, se o seu nome não estiver ali. Tá bom? Com nome, com letra legítima. Com letra de fogo. Senão depois para traduzir isso tudo. E agora vamos iniciar as nossas orações. Vamos pedir aqui a Ana Cristina, a Ana Catalina, que possa fazer a oração do Bezerra de Menezes. Tem que dar isso? Prece ao doutor Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelem ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas equipes consoladoras, teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a vontade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefícios daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Graças, Senhor, te rendemos, e nesse momento vamos fazer a oração para a cura, fazer a oração especialmente daquelas pessoas que estão com os seus nomes nas nossas listas de cura e de orações constantes, mas também todas as pessoas que passam pelo mesmo problema de adoecimento físico, mental e emocional possam receber as orientações, as orações que a nossa irmã Cláudia fará em nosso nome. Graças te rendemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Pedimos o concurso de Dr. Bezerra de Menezes e de sua falange de espíritos amigos para estar conosco nesse momento, envolvendo todos os presentes e todos aqueles que nos assistem pelas lives, com a sua luz, com a sua proteção e com a sua irradiação, a fim de que os nossos corpos físicos e espirituais sejam acariciados por essa luz, por esse bálsamo divino. Que todos os nossos irmãos que não temos contato nesse momento possam receber a luz de Mestre Jesus, a fim de que as suas necessidades de tratamento espiritual e de corpo físico também sejam atendidas. Senhor, que o teu divino amor possa pairar sobre nós, penetrando nas nossas consciências e nos nossos corações, e nos fazendo todos agentes da nossa própria cura. Graças a Deus. Graças, Senhor, te rendemos. E vamos, nesse momento, orar para as nossas águas, na fluidificação das águas, as pessoas que estão em casa nos assistindo também possam preparar seu copinho com água ou sua garrafa com água, para que possamos entrar na sintonia da fluidificação que nosso irmão Denis fará em nosso nome. Com a graça de Deus. Pai,
Pai, ainda com os nossos corações e pensamentos voltados a Ti, Senhor, pedimos nesse exato momento que Tu possas estender as mãos e fluidificar as águas que se encontram aqui em nossa mesa, que se encontram em nossos lares, as águas dos presídios, dos orfanatos, dos hospitais, enfim, Senhor, que todas as águas possam ser abençoadas por Ti, pelo Teu infinito amor. Que Tu possa depositar o bálsamo, o remédio, para o refazimento dos nossos corpos físicos, mentais e espirituais, e que possamos ser, Senhor, misericordiosos, graças a Deus. Levemos o pensamento a Deus, a Jesus, e vamos nesse momento fazer irradiações, especialmente para as pessoas cujos nomes estão na nossa caixinha de irradiações, mas também para locais e situações que necessitam de luz. Vamos pedir à nossa irmã Eunice que faça a irradiação em nosso nome. Graças a Deus, graças a Mestre Jesus, Mãe Maria, a egrégora da cabana do Pai Miguel das Almas, e pedimos a Ti, Pai, derrama sobre os nomes que estão aqui em nossa mesa de trabalho, os nomes que pedem irradiação, que foram trazidos amorosamente por cada um de nós, e os nomes que aqui não estão, mas que estão em nosso pensamento, também possam ser abraçados, energizados pelo Seu amor. Pedimos também, Pai, por todos aqueles que não foram lembrados, mas que também merecem e esperam essa bênção, essa luz, que também eles sejam abençoados pelo Teu olhar. Visita, Pai, nossas casas, nossos ambientes de trabalho, para que possamos receber a energia do amor, da luz, da proteção. Todos aqueles que estão nos ouvindo através dessa transmissão, que também possam pensar em todos aqueles que desejam que sejam abençoados e envolvidos pelo Teu amor. Irradia então, Pai, sobre cada um de nós o Teu amor, a Tua luz e a energia que fará com que possamos dar continuidade a mais um pouco de nossa caminhada. Graças a Deus. Elevemos o pensamento a Deus, a Jesus. Vamos orar pelo Brasil, pelo nosso presidente, por todas as pessoas que estão em cargo de comando, em todos os poderes, em todas as áreas necessárias, mas especialmente para todos nós brasileiros, que todos possam receber, incluindo nós, a oração que a nossa irmã Vanusa fará em nosso nome, pelo nosso país. Deus Pai, de infinita bondade, Deus onipotente, nós Te rogamos a permissão de juntos aqui estarmos reunidos em oração da nossa querida Pátria Mãe. Senhor, que o Senhor possa estar iluminando aos todos os governantes dessa pátria, ao presidente, governador, prefeito, cada espaço administrativo do nosso país, que possa estar emanando muito amor e carinho, que eles possam ter o discernimento em estar construindo o melhor para todos nós. E este ano, Senhor, como estaremos tendo um novo governo, que ele possa estar preparando o nosso próprio ano, o próximo ano de governo, da melhor maneira possível, graças a Deus. Elevemos o pensamento a Deus, a Jesus, e vamos orar pelos nossos irmãos desencarnados, aqueles que estão com seus nomes na nossa caixinha de desencarnados, mas também por todos os nossos antepassados, por todos os nossos amigos e pessoas que
já estão do outro lado da vida, para que todos possam receber, os filhos da casa que já se foram para o mundo espiritual, que todos possam receber a nossa gratidão e o nosso amor através da prece que a nossa irmã Isabel Cristina fará em nosso nome. Gratidão, Mestre Jesus, pela oportunidade que Tu nos dá na noite de hoje, nesse momento de prece onde os nossos corações e as nossas lembranças vão para distante, vão para os nossos antepassados, por toda a gratidão, por toda a saudade, por tudo aquilo que eles construíram e nos proporcionaram estar aqui através das experiências, vivendo o nosso melhor, por tudo que contribuíram para a nossa existência. Pedimos também, Senhor Jesus, por todos esses nomes que se encontram em nossa mesa de trabalho, aqueles que são mais recentes, mais amados na mesma proporção, que eles possam estar recebendo nesse momento todo o sentimento e desejo de que estejam amparados, guardados, protegidos, sendo tratados no mundo espiritual para viver plenamente a vida que os aguarda, sendo tarefeiros dessa grande missão que é ajudar uns aos outros. E pedimos também, amado Mestre Jesus, por aqueles que desencarnam de forma bruta, por aqueles que não têm ninguém que peça por eles, por aqueles que ainda se encontram desnorteados, sem fazer contato com a sua verdadeira condição. Que a misericórdia de tua mãe, Mãe Maria, possa nesse momento levar os seus falangeiros a todos esses espíritos, nossos irmãos, para que sejam amparados, protegidos, para que sejam guiados ao plano espiritual para a sua total consciência de uma nova vida. Graças a Deus. E assim, Senhor, nos colocamos diante de Ti para agradecer tudo isso que recebemos nesse primeiro momento, agradecer pelas palavras que nós colocamos para dentro de nós, por todas as orações que expressamos através do nosso desejo, por toda a proteção espiritual que ainda recebemos. Pedindo a Tua permissão para encerrar a primeira fase desse nosso trabalho e também para encerrar a transmissão da live. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome de todos os amigos espirituais que nos assistem, pedimos a permissão para encerrar o nosso trabalho da primeira fase dessa noite, com a graça de Deus. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós.